Está no ar o nosso vídeo de previsões da semana. E olha como março passou voando, né? Já estamos aí em abril e eu tenho certeza que você deve estar curioso não só para saber como é que vai ser essa semana, mas de repente como é que vai ser o mês de abril na sua vida. Então o nosso vídeo de previsões mensais, a previsão do mês para cada signo, já está disponível aqui no meu canal do YouTube. Então eu vou deixar o cardzinho aqui para você. E aí de repente você pode ir lá, dar uma olhadinha, saber como é que vai ser o mês de abril para a sua vida. Muita gente me pergunta como é que funcionam as minhas consultas individuais. Então eu quero explicar para você o seguinte: eu atendo de 3 maneiras. Pelo WhatsApp, que é a maneira mais comum, que a maioria das pessoas gostam e adquirem, que é você me mandar suas perguntas e eu te envio em áudio as orientações do tarô, para você ouvir sempre que você precisar. Tem também as consultas pelo e-mail, onde você me manda suas perguntas e eu envio as respostas por escrito. E tem também as consultas por videochamada. Todas as consultas estão disponíveis no meu site, andremantovani.com.br. Você pode entrar lá e ver qual tipo de consulta combina mais com o seu momento. As consultas de WhatsApp têm feito muito sucesso porque, além de serem práticas, elas são muito objetivas e trazem uma orientação muito legal em áudio, né, para você ouvir, como eu disse, sempre que precisar ou sempre que quiser. Entra lá no meu site, andremantovani.com.br, e eu vou deixar aqui no vídeo, né, na descrição do vídeo, não só o link para você entrar em contato com a gente, mas o nosso WhatsApp, porque aí você fica com contato direto para ter todas as informações que você precisar. No meu site você ainda encontra os cursos online, os livros, tem muita coisa bacana que eu tenho certeza que pode ajudar você a viver melhor. As previsões dessa semana eu vou fazer com o baralho cigano. Então eu já vou começar a embaralhar o baralho, né, para a gente poder se conectar. Quero que você também, de onde estiver, traga a sua melhor energia, traga o seu coração, abra a sua mente, porque a partir de agora a gente vai ter as previsões desta semana. Signo de Áries, a gente vai buscar aqui no baralho cigano a previsão para o seu signo. E aí a gente tem aqui uma carta muito legal, que é a carta dos pássaros. Essa é a carta que indica abertura de caminhos, possibilidades, liberdade e libertação, progresso. E essa também é uma carta que fala das novas conquistas vindas para a sua vida. Então, será uma semana bastante agitada, será uma semana de novos acontecimentos, você vai ter a possibilidade de se libertar de muitas coisas que estavam te oprimindo, de muitas dificuldades que você vinha enfrentando. E a carta dos pássaros também é uma carta de paixão. Eu acredito que você poderá confrontar, né, com algum tipo de paixão. E essa paixão ela pode ser por alguém, mas também pode ser por algo, por um projeto, por uma ideia. E isso vai ser bem positivo na sua vida, viu, Áries? As paixões ficam em alta e eu reforço que não são só as paixões por alguém, mas de repente as paixões por ideias, projetos e por coisas que você queira fazer, ou até mesmo se apaixonar por você mesmo. Não tem coisa mais importante na vida do que a gente estar apaixonado por nossa existência, por nossa alma, por quem a gente é. Preste atenção na beleza da vida, nos pequenos detalhes. Procure pessoas que tenham pensamentos, ideais e ideias parecidos com os seus, e isso vai fazer com que você alcance novos voos, novos patamares, e vai ser uma semana de alegria. Então você terá muitos motivos para sorrir, será uma semana bem positiva na sua vida. Aproveite, nada de ficar sozinho. É hora de buscar pelos amigos, buscar pessoas que fazem a diferença no seu dia a dia, ou até mesmo se abrir para novas relações. Boa sorte! Signo de Touro, a gente vai entender um pouquinho da sua semana, tirar uma mensagem do baralho cigano, uma previsão para você. E aqui a gente tem a carta do cigano. Essa é a carta que fala do poder, inclusive o poder interior, que vai te direcionar para onde você deseja, para onde você quer, para onde você merece. Seja prático, objetivo, racional.
uma semana muito voltada para o trabalho, para as questões materiais da vida, para os aspectos profissionais. Isso vale tanto para quem está em busca de um emprego, para quem já tem um trabalho. É uma semana em que você pode ter um retorno positivo das suas ações no campo de trabalho. Uma semana muito próspera, onde você pode organizar a sua vida financeira, ter algum tipo de ganho. E eu gosto de lembrar também o seguinte: a carta do cigano é uma carta que fala da necessidade da gente buscar apoio de pessoas influentes, pessoas poderosas, pessoas que sejam fortes, que possam trazer para a gente algum tipo de influência positiva, né? Buscar pessoas que tenham prestígio. O cigano é uma carta que fala de poder. Então, onde é que está o poder dentro de você, touro? Mas, ao mesmo tempo, onde é que estão essas pessoas poderosas que você pode procurar e se beneficiar através dessas relações? Uma semana para não ficar sonhando. É hora de realizar, momento de ação prática, e uma semana também para você caminhar de uma maneira muito firme, focada e determinada para chegar aonde você quer. Muito trabalho, muita organização, vida material em alta. Aproveite, touro, que será uma semana bem favorável, bem positiva, e você pode ter algumas conquistas importantes. Como é que vai ser a semana de Gêmeos? A gente já descobre agora, porque eu vou buscar aqui no baralho cigano uma mensagem para você, geminiano. Carta das estrelas. Essa é a carta que fala da abertura de caminhos, da fé, da renovação. As estrelas surgem na nossa vida para colocar fim às noites escuras. Então, para o geminiano que estava enfrentando alguma crise, algum problema, alguma dificuldade, essa é a carta que vai trazer a solução, a abertura de caminhos, as novas conquistas, as realizações. E as estrelas também falam do seu otimismo. Então, hora de plantar pensamentos positivos aí na sua mente. Ficar focado no que é positivo, no que é sagrado para você. Se voltar para a sua espiritualidade, para o seu autoconhecimento. E tenha fé. Eu acho que a mensagem mais importante dessa carta é a necessidade que a gente tem de praticar a fé. A fé na vida, fé nos deuses, fé na gente mesmo, fé no nosso melhor, investir no nosso melhor também, né? As estrelas falam tanto de um investimento físico, externo, na nossa aparência, naquilo que os outros veem, na nossa imagem, mas também fala muito da gente investir no nosso melhor dentro do mundo interior. Então é uma semana para você se voltar para esses aspectos, para você se voltar para a sua espiritualidade e não deixar que pensamentos negativos, não deixar que situações negativas atrapalhem você de encontrar o seu verdadeiro propósito. Para quem está se sentindo um pouco perdido, as estrelas trazem um norte, um caminho, uma direção, e você deve seguir isso. Preste atenção aos sinais. Semana de muita proteção mesmo, muito abençoada, e até de alguns milagres chegando na vida dos geminianos. Portanto, tenha fé, a semana será bem iluminada para vocês. Signo de Câncer, chegou a sua vez e a gente busca agora a mensagem para sua semana. Carta do Cavaleiro. O momento será de grandes conquistas, será de iniciativa e de um ciclo novo que vai se abrir para você. Carta do Cavaleiro diz que você deve dar o primeiro passo e confiar na vida. Quando o Cavaleiro sai para a gente em determinadas situações ou até com uma previsão, que é o caso que está saindo aqui para Câncer, significa que talvez você esteja agindo pouco ou esteja esperando demais. Porque o Cavaleiro diz o seguinte: coragem, independência, força, determinação. Isso vai ser importante para que você siga adiante, para que você abra novos caminhos, para que você abra novas portas, para que você consiga trilhar o seu próprio destino. A semana traz bastante conquista, oportunidade. Você deve ficar de peito aberto para abraçar e aceitar a vida, o bom da vida.
e deve trazer uma dose maior de independência espiritual, emocional, de coragem, de foco, né? Eu acho que a carta do Cavaleiro para mim é muito uma carta de movimento, de ação, de coragem mesmo, de ir em frente, de não desistir. E eu gosto de lembrar, né, tem um verso de uma música que diz assim: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E esse é um momento para você que é do signo de Câncer, fazer as coisas acontecerem no aqui e agora. Independente dos obstáculos, independente das dificuldades, independente dos desafios, você tem que ir em frente, começar algo novo, dar o primeiro passo, ir em busca de um novo ciclo para a sua própria vida. Uma semana bem interessante, agitada, com caminhos novos, com possibilidade de ideias novas, muita criatividade. Não deixe isso passar em branco. Aproveite, Câncer. Assim você vai ter uma semana bem interessante. Leão, eu vou tirar uma carta para sua semana e a gente vai juntos entender o que podemos receber aí nos próximos dias. Carta um pouco difícil porque é a carta das pedras. Esse é um momento para você superar os obstáculos e não desistir daquilo que é importante para você. As pedras, elas falam muito de uma dificuldade que a gente encontra no caminho, mas não é uma dificuldade que vai fazer a gente desistir. Pelo contrário, são obstáculos, talvez inesperados, ou talvez até que você estivesse prevendo que poderiam surgir, mas que você pode e deve aprender muito com esses obstáculos. Você vai sair uma pessoa melhor, diferente, com mais consciência, com mais motivação. Você vai conseguir encontrar, inclusive, uma força que talvez você nem estivesse consciente do tamanho que ela tem, né? Então, Leão, esse é um momento para você não desistir. Então, independente dos desafios que você tiver essa semana em qualquer área da sua vida, não desista, siga em frente com os seus sonhos, siga em frente com aquilo que é importante para você, com o seu propósito, com a sua essência. E uma coisa importante, não se deixe paralisar pelos medos. O medo, ele tem a sua face que é protetora, né? Então muitas vezes a gente sentir medo de algumas situações nos protege, mas o medo excessivo, ele paralisa, ele tira da gente o nosso poder. E aí vai virando insegurança, dúvida, incerteza, e aí a gente se perde no meio do caminho, muitas vezes por conta disso. Então, uma semana para cuidar dos pequenos obstáculos, não desistir da sua jornada, seguir em frente, porque você é maior do que todas essas pedras que poderão surgir no seu caminho. Pega essa pedra, cada uma dessas pedras, e construa uma ponte, para que você atravesse até mais rápido para o outro lado do rio e seja mais feliz. Pense nisso, Leão. Chegamos no signo de Virgem, e eu quero tirar uma carta para o sexto signo do zodíaco. Temos aqui a carta da Torre. E a Torre no baralho cigano é uma carta de reflexão, da necessidade da gente olhar para dentro de nós, da necessidade da gente buscar dentro do nosso coração respostas que talvez a gente esteja buscando fora. A Torre é uma carta de autoconhecimento, de espiritualidade, necessidade de se recolher um pouquinho do barulho do mundo e seguir com bastante confiança depois de um tempo de reflexão, de maturidade. Não é hora de agir, é hora de esperar, é hora de observar, é hora de ouvir a intuição, é hora de cuidar do campo interior, é hora de se isolar um pouquinho, de ter calma, paciência. E solitude, que não é solidão, ela é extremamente favorável, principalmente nos dias de hoje, quando a gente é convidado o tempo todo a ficar se distraindo, né, com as telas dos celulares, com as redes sociais. Você já parou para pensar a quantidade de informação que a gente retém, que a gente percebe, que a gente recebe, né, de todos os meios, de todos os lados? A gente tem que dar conta de e-mail, WhatsApp, rede social,
vida, né, os nossos relacionamentos diários. Então, a carta da Torre vem na contramão disso, Virgem. Acho que esse é um momento para você se retirar um pouquinho mais, ficar mais em solitude, diminuir o ritmo, cuidar da saúde, a saúde tanto física quanto espiritual. Então, vai com calma, pé no freio, devagar, um passo de cada vez, e não é hora de grandes soluções ou grandes decisões ou grandes realizações. É hora de seguir o fluxo da espiritualidade e do seu mundo interior. Pense nisso, Virgem. Semana pede para você ficar quietinho, mas observando sua espiritualidade e buscando o seu autoconhecimento. Como é que vai ser sua semana, Libra? A gente já vai descobrir agora, porque eu vou tirar uma carta do baralho cigano para você. Olha que carta bonita, a carta da árvore. Colheita, colheita daquilo que você plantou. Colheita de tudo que você acreditou, de tudo que você pensou, das escolhas que você fez. A árvore é uma carta de prosperidade, é uma carta de alegria, de longevidade, de boa saúde. E é também uma carta que fala da generosidade da partilha. E eu acho que isso Libra tem bastante, né, de ser sempre pensar no outro, e eu acho que a característica mais legal do signo de Libra é de olhar para o outro como deve ser olhado. Então, Libra, esse é um momento de você distribuir para aqueles que você ama, com muita justiça, né, senso de justiça, com muito equilíbrio, distribuir aquilo que você pode, aquilo que você recebe. E a gente não está falando só de coisas materiais. A gente está falando de alegria, de entusiasmo, de força, de bom humor. É tão bom a gente dividir essas coisas com os outros, né? Amor, contentamento, gratidão. A gente não partilha só o que a gente recebe materialmente falando. A gente partilha também aquilo que a gente tem de melhor. Então este é um momento para que você, do signo de Libra, esteja em contato com as pessoas, compartilhe aquilo que você tem de bom, mas também receba uma fase de muita prosperidade, de boa saúde, de contentamento, de colheita. E acho que você pode, inclusive, começar a perceber que alguns projetos, algumas coisas que você já estava até esperando algum tipo de resposta, de retorno, poderá começar a surgir na sua vida nessa fase. Então, tenha maturidade, sabedoria, procure ter esse equilíbrio entre a razão e a emoção, não agir nem só por um aspecto nem por outro, mas é um momento muito interessante, uma semana muito poderosa para você. Essa é a recompensa que a vida nos dá depois de tanto empenho. Então você vai ter uma semana bem interessante, bem legal. Aproveite, Libra. Para você aproveitar bem essa energia, é preciso recorrer à sua sabedoria. Procure criar raízes mais profundas com aqueles que você ama. Essa também é uma dica importante da carta da árvore. Escorpião, a gente precisa descobrir como é que vai ser sua semana. E para isso, eu vou buscar ajuda aqui do baralho cigano. E a carta que sai para você, ó, é a carta do coração. Siga seu coração. A semana será bem interessante se você buscar respostas no seu mundo interno, no seu coração. A carta do coração também diz o seguinte, que você precisa prestar atenção no que você planta dentro dele. Coração é um solo de terra fértil. Tudo que a gente planta, cresce, expande. Então, quando a gente fala assim, procure ter sentimentos bons dentro de você, é por isso, né? Porque o amor cresce no coração, mas a raiva, o ódio, a mágoa também. Então, busque essa sabedoria, Escorpião, para você poder viver melhor, para você poder encontrar respostas. Agora, é óbvio que a carta do coração é uma carta de felicidade amorosa, então muitos escorpianos poderão ser surpreendidos por isso,
poderão encontrar um relacionamento, poderão melhorar um relacionamento já existente, a família, os amigos, as pessoas mais próximas poderão trazer algum tipo de solicitação e você deve atender a estas solicitações, mas não é um momento de racionalidade, é um momento mais afetivo, amoroso. Cuide das suas emoções, dos seus sentimentos, ouça seu coração, não fique ouvindo os outros, ouça aquilo que é importante para você, esteja em sintonia com o seu coração. E o que eu quero também te dizer, Escorpião, é que essa é uma fase para você trazer mais alegria, para você trazer leveza, para você trazer tranquilidade. Nada de ficar naquela sensação de peso, de intensidade o tempo todo. Eu acho que a gente pode ser profundo de uma maneira leve, né? Então acho que isso também é importante para você. Cuide do seu coração, semana extremamente favorável para o amor, e esteja pronto, de coração aberto, para receber o melhor da vida, Escorpião. Sagitário, eu quero tirar uma carta para você, e eu vou tirar essa carta aqui para a gente saber como é que vai ser sua semana e o que o baralho cigano traz para sua vida. Carta do navio, carta bem interessante. O navio, eu vou começar falando do desafio dele, depois eu falo das coisas maravilhosas que ele traz também. O navio pede uma correção no caminho. Então, às vezes a gente está fazendo uma rota e a gente se distrai e não percebe que está saindo da direção. Então, procure corrigir algo importante da sua vida, algum objetivo, algum sonho, alguma ideia, algum planejamento, alguma relação que precisa de uma pequena correção. Isso vai fazer toda a diferença para o resultado final. Então esse é o desafio da carta do navio. Agora, é lógico que o navio é uma carta de mudanças, de novidades, mas que são mais lentas. Ela é uma carta que fala de paciência, de bons afetos, de tranquilidade. Então, as mudanças que você quer para a sua vida, Sagitário, que você deseja e que você planeja, elas vão acontecer, mas você precisa ter paciência, né? E paciência é uma virtude que muitas vezes o sagitariano custa a encontrar. O navio fala de melhora material, o navio fala também de trocas, negociações, mas também fala de viagens, e acho que esse é um tema muito sagrado para Sagitário. Viagens favorecidas para você, tanto planejamento como realizá-las. Viagens ficam favoráveis tanto para uma distância longe ou uma distância mais perto. De qualquer maneira, qualquer tipo de viagem fica legal nessa fase. Cuide dos seus sentimentos e das suas emoções, corrija aquilo que for importante para você e tenha paciência, porque as mudanças, elas estão chegando na sua vida e você vai alcançar muita coisa legal aí no meio do caminho. Boa sorte, Sagitário. Aproveite a energia do navio, que é uma energia de prosperidade, uma energia de ganhos, uma energia de movimento, mesmo que lento, mas ainda assim um movimento importante. E uma carta que também fala da afetividade, da sinceridade, dos bons relacionamentos que irão cercar sua vida nos próximos dias. Chegou a vez de Capricórnio, e eu quero tirar uma carta para você que é desse signo de terra, regido por Saturno. Caminhos abertos. Semana para lá de positiva, trazendo direcionamento, trazendo foco, crescimento, expansão. É a carta que fala, inclusive, da possibilidade de você trilhar um caminho novo. Se você está se sentindo perdido, você vai se encontrar, Capricórnio. Se você está esperando uma porta se abrir, pode ter certeza que ela vai se abrir para você. Não tem nada impedindo o seu crescimento, sua prosperidade, seu progresso. Preste atenção nas suas escolhas no momento atual. Se precisar tomar decisões, faça isso já. Nada de ficar olhando para trás, nada de ficar preso ao que já passou. O momento é para que você siga o seu caminho, se desenvolvendo, se expandindo, tendo, inclusive,
a necessidade de olhar para o seu propósito e ir em busca dele, custe o que custar. Mas, como essa carta ela é extremamente positiva, será uma semana bem legal para que tudo isso aconteça. Quem está procurando emprego vai encontrar, quem está procurando um amor poderá encontrar esse amor, quem está procurando mudança, progresso, vai encontrar também. Então, uma das melhores semanas, desculpe, uma das melhores semanas do ano para você. Aproveite, seus caminhos estarão abertos e você vai encontrar tudo aquilo que você necessita, deseja, quer, sonha. Capricórnio, o mundo é seu, vá em frente. Essa carta que eu vou tirar agora do baralho cigano é para você, do signo de Aquário. Então a gente busca aqui uma energia para os aquarianos, carta dos ventos. Essa é uma carta de dificuldades passageiras, né? E a gente tem que sempre lembrar que os ventos trazem para a gente a necessidade de enfrentar uma tempestade, a necessidade de enfrentar uma turbulência, mas que isso não vai ser algo que vai ficar muito tempo na sua vida, Aquário. Então, você tem que estar essa semana preparado para o imprevisto, para surpresas desagradáveis no meio do caminho, para aquilo que não estava no roteiro. E se você tiver que tomar decisões, se você tiver que fazer coisas muito sérias, procure deixar isso para mais adiante. Agora não será o melhor momento para que você faça, que você tenha, né, essas decisões ou que você tome atitudes muito drásticas. O importante é deixar a tempestade passar. Evite confrontos, evite conflitos, cuidado com a sua ansiedade, com a sua instabilidade emocional, com a sua instabilidade de humor, porque você pode ter atitudes que você se arrependa depois, venha se arrepender depois. Então, a semana pede, olha, qualquer que seja o problema, tente esperar a tempestade passar. Tente esperar o furacão passar, depois você sai arrumando tudo. Isso pode ser uma situação externa, mas também pode ser uma situação interna, de você começar a ter rompantes, acesso de raiva, ansiedade, ficar com uma certa agressividade para lidar com as pessoas, né? Os furacões e as tempestades muitas vezes não são externos, são muito do nosso mundo interior. Então, nesse ponto, você precisa prestar atenção também, tá bom, Aquário? Vai com calma, espera um pouquinho aí essa semana passar, e aí depois as coisas estarão num equilíbrio maior para você, e a vida, sem dúvida alguma, vai sorrir, vai trazer oportunidades, vai trazer crescimento, vai trazer coisas bem legais para você também. Boa sorte, pense nisso, a semana é de cautela, principalmente para controlar os seus ânimos, e se precisar, busque ajuda, né? Vai conversar com um amigo, busque um bom terapeuta, vai fazer yoga, meditação, entrar em contato com a natureza. Tem tanta coisa que a gente pode fazer para se sentir melhor, para ficar bem. Pense nisso, tá bom, Aquário? Vou ficar daqui torcendo por você. Signo de Peixes, como será que vai ser aí esse próximo ciclo na sua vida? Eu vou tirar uma carta agora para você. Carta das alianças. A gente fecha o zodíaco super bem hoje, né? Porque essa é a carta que fala dos relacionamentos. Não só dos relacionamentos amorosos, mas dos relacionamentos de uma forma geral, né? Os relacionamentos de amizade, os relacionamentos no trabalho. O fato é que você, Peixes, não deve ficar sozinho. Você não deve ficar tentando resolver as coisas de maneira solitária. Busque ajuda, não se perca no outro, mas é uma semana para você ter todo tipo de associação muito bem favorável, muito bem posicionada para você. Amores, relacionamentos, casamento, noivado, conhecer alguém, começar a namorar, essas são as possibilidades propiciando nesta semana. Receber um convite, uma associação profissional positiva, estreitar laços com pessoas próximas, a família trazendo algumas solicitações, mas solicitações positivas, com um bom resultado também.
Então, é uma semana de muito afeto, de muito amor, e eu acho que isso é algo muito valioso para o signo de Peixes. Então, eu acredito que você, que é desse signo, vai ter uma semana bem alegre, bem harmoniosa e cheia de coisas boas para sua vida. As alianças também trazem a proteção ou aliança espiritual. Esteja em contato com aquilo que é sagrado para você, com a sua espiritualidade. Procure se conectar com algo maior, com algo do plano, né, maior da elevação da espiritualidade, para que você encontre, inclusive, mais amparo e não se sinta sozinho. Semana bem legal para você, Peixes. Aproveite para se relacionar. Não importa em que setor da sua vida esses relacionamentos vão florescer, mas é o momento de criar conexões e de se relacionar com o mundo. Isso só vai te favorecer, só vai te trazer alegria, só vai te trazer êxito, só vai te trazer felicidade. Boa sorte, tenho certeza que será uma semana bem abençoada aí para os piscianos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, mande para as pessoas que você ama. Não esqueçam, toda segunda-feira, tô lá no Terra Horóscopo, no Portal Terra, no YouTube Terra Entreter, e aqui também no meu YouTube, ao vivo a partir das 3 horas da tarde, para falar de astrologia, de espiritualidade, para atender você com o tarô e com os oráculos. Me siga também nas redes sociais, @André Mantovani, Instagram, TikTok, Facebook, você me encontra em todas as redes. Excelente semana para você. Nosso vídeo de astral da semana já está disponível, já está no ar para você fazer sua pergunta para a carta da semana. Tchau, tchau.